Estamos iniciando um novo bloco de estudos e o nosso primeiro tema desse novo bloco é o que aconteceu. E como verso principal, verso central do tema para memorizar, nós temos Gênesis 1, 26 e 27, que diz o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que vimos é que Deus busca companhia. Não que se sinta sozinho, é que Ele ama se relacionar com os outros e mostrar e receber amor. Assim, Ele decidiu criar uma nova raça de seres para amar e receber amor. Ele preparou a casa onde eles viveriam, moldou-a carinhosamente e ensinou-os a viver para serem felizes ali com Ele. Essa é a nossa história, é a minha história e a sua história. Poderia ter sido uma história feliz, que durasse para sempre. E para uma melhor compreensão do nosso tema de hoje, desta semana, na verdade, nós vamos considerar a criação do mundo, a criação do ser humano, a relação entre Deus e a humanidade, o teste de fidelidade feito por Deus e a ruptura e a esperança. E o nosso primeiro subtópico é tartarugas do começo ao fim. Vamos entender o que significa este tópico aqui. Gênesis 1, verso 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. No relato da criação, Gênesis 1, 2 e 3, Deus não tenta mostrar que Ele criou a terra, nem como Ele conseguiu que a vida aparecesse no planeta. Ele só diz isso, simplesmente: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não tem a preocupação de mostrar, de provar como isso aconteceu. Como ninguém estava lá para verificar, obviamente, acreditar ou rejeitar que Deus o fez se torna uma questão de fé. Hebreus 11, verso 3. Bertrand Russell, após uma exposição de astronomia, diz ter sido desafiado por uma senhora convencida de que a Terra era sustentada por uma tartaruga. Aí surge uma pergunta: e quem sustenta a tartaruga? Ou o que sustenta a tartaruga? A senhora estava convencida em outra tartaruga. Há tartarugas até o fundo, dizia ela. Cria firmemente nisso, mas sem nenhuma evidência. Deus não nos pede uma fé cega, mas Ele coloca na criação evidências de design inteligente para que quem quer creia. E o relato bíblico diz que nós fomos feitos à imagem do Criador. Gênesis 1, 27 diz: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Uma vez que o lar onde viveriam foi criado, Deus moldou o homem com as suas mãos e em seguida a mulher. Gênesis 2, 7 e 22. Ao formar a mulher, Deus concluiu seu trabalho criativo. Agora tudo estava bem, em grande estilo. O ser humano era único, não só pela forma como foi criado, mas porque ele era o único ser criado à imagem de Deus. O que significa isso? Significa que nossa natureza física, mental, espiritual, de alguma forma reflete nosso Criador. Somos capazes de nos relacionar com Deus e tomar decisões morais. Homem e mulher compartilham essa imagem divina. Ambos são de igual valor para Deus. 1 Coríntios 11, 12. Eva, por exemplo, foi criada de uma costela tirada do lado de Adão, significando que não deveria dominar como a cabeça, nem ser pisada sob os pés como se fosse inferior,
mas estar ao seu lado como igual e ser amada e protegida por Ele. Patriarcas e Profetas, página 25. E todo este relato da criação nos mostra que existe um relacionamento entre Deus e a humanidade, Deus e a humanidade juntos. De acordo com Gênesis 1:28, nós vemos o seguinte: Deus os abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 1:28. O que a bênção divina de Deus e as instruções dadas a Adão e Eva implicavam em Gênesis 1:28 a 30? Eram capazes de se reproduzir como espécie. Foram designados para um trabalho, cuidar da criação. Foram-lhes designados alimentos adequados. Dependiam da bênção e cuidado do Criador. E ainda assim tinham tudo o que precisavam. Não precisavam fazer nada para merecer. Mas havia ali um desafio, uma prova de fidelidade, de que Deus de fato seria o único a ser adorado por aquele casal, que Deus o fez com tanto amor, com tanta preciosidade e os colocou em um jardim perfeito. Mas não coma, disse Deus, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus disse isso tanto para Adão quanto para Eva. Gênesis 2:17. Uma relação satisfatória entre duas partes só é possível com base na confiança mútua. Por essa razão, Deus fez um simples teste de confiança. Eu deixo você comer ou vocês comerem de qualquer árvore, mas esta pertence apenas a mim. Não comam seus frutos. A humanidade recebeu de Deus a capacidade de tomar decisões morais livremente e um desejo inato de obedecê-lo. Então este não era um teste difícil de superar. Ao trair a confiança divina, conheceram o que é o mal. O resultado os levou à alienação, solidão, frustração e morte. Nossa relação com Deus só pode ser eficaz e duradoura se optarmos livremente por aceitar a sua vontade. E como consequência da desobediência, o relacionamento infelizmente foi rompido. Gênesis 1:13 diz: E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente, Senhor, me enganou e eu comi. Se Satanás tivesse se mostrado diante de Eva, ela teria desconfiado dele. Ele, portanto, usou um ser com o qual ela estava familiarizada. Gênesis 1, verso 1. No entanto, Adão não foi enganado, mas tomou sua decisão com pleno conhecimento do que estava fazendo. Gênesis 3, 6, 1 Timóteo 2,14 falam sobre esse assunto, sobre essa decisão de Adão. E quais foram as consequências? Eles pararam de procurar comunhão com Deus e fugiram dele. Gênesis 3, 8. A confiança mútua foi perdida. Gênesis 3, 12. Os resultados horríveis do pecado apareceram. Gênesis 3, 16 a 21. Apesar da ruptura do relacionamento, Deus lhes deixou esperança. Um descendente de Eva acabaria com o pecado e restauraria a relação quebrada. Gênesis 3:15. E a partir dali nascia o plano da redenção, a restauração de toda
a criação de Deus, inclusive da humanidade caída. Para o homem, a primeira indicação de redenção foi dada na sentença pronunciada sobre Satanás no jardim. Esta sentença, proferida aos ouvidos de nossos primeiros pais, foi para eles uma promessa, ao mesmo tempo em que predizia a guerra entre o homem e Satanás. Declarava que o poder do grande adversário finalmente seria quebrado. E posto que devessem sofrer pelo poder de seu forte adversário, eles deveriam olhar para o futuro, a vitória final. Através desse tema, Deus nos mostra que, não obstante a todas as mazelas que estamos vivendo aqui neste mundo, se olharmos para cima, se olharmos para o futuro e promessas de Deus, veremos que nosso futuro em Deus será e terá um final feliz.